Hoje eu vou falar sobre uma das figuras mais repugnantes e abjetas da extrema-direita. Eu estou falando dele, do Adrilles Jorge. Para quem não sabe, ele é um ex-BBB, tinha que ser, né? Participou, trabalhou na Jovem Pan como comentarista durante o governo Bolsonaro e depois se arriscou em ir a alguns debates contra a esquerda. Ele participou de alguns debates do podcast Três Irmãos, perdeu, foi humilhado, levou uma lapada, né? E como todo bom mau caráter, né, covarde que é, ele foi para o outro podcast, depois disso, para o Redcast, chorar lá, dizer que ele perdeu e culpando o podcast Três Irmãos. Né? Não é sujeito homem para assumir que é um M, né, que é um lixo, né, desumano, e culpou o podcast Três Irmãos, falou que o podcast Três Irmãos é enviesado. E na cabecinha desse doente perverso, né, extremista, né, ele é de extremíssima direita, na cabeça desse debilóide, os podcasts todos têm que ser de extrema direita. Né? Não pode chamar a esquerda, não pode fazer corte, sendo que as pessoas fizeram corte e o podcast publicou. Não foi o próprio podcast que fez o corte, certo? E todo podcast é um pouco enviesado. Enfim, então eu vou mostrar para vocês, separei aqui, ele atacou os hosts do podcast Três Irmãos, o Rodrigo e o Robertinho, e aí o Rodrigo respondeu quando ele fez uma entrevista com o Felipe Durante e o Diego Ruzarin. E aí ele respondeu o Adrilles Jorge, os ataques do Adrilles Jorge. Então eu separei um corte para a gente ver aqui. É claro que eu vou ter que picotar, fazer o corte dos cortes, porque é longo, não dá para botar inteiro. Então, e aí conforme eu vou passando aí, a gente vai conversando, a gente vai falando. Fico, eu não sei se você sabe disso, Felipe, o debate do Diego é um dos mais vistos da internet. Ele pegou um cara pra debater, tipo o Pablo Marçal. E o cara não conhecia o Diego, né, Diego? Era desconhecido. Adorou. Vamos dizer assim, ele não se deu muito bem, Felipe. Ele não se deu muito bem. Não acabou muito bem pra ele. E depois a culpa é do Três Irmãos, né? Exato. A culpa é dos Três Irmãos, exatamente. Os caras são burros, despreparados, e a culpa é do Três Irmãos. Exatamente. Eles estão falando, claro, do Adrilles Jorge. O cara não leu um livro na vida, se informou com memes, imprimiu 3 tweets para se preparar para o debate, chegou no debate, levou pau de tudo que é lugar e é culpa do Rodrigo e do Roberto. Negócio, você vê, recente teve um convidado que teve aqui no Três Irmãos, o cara nem debateu, não debateu com ninguém, ele que conversou comigo com o Robertinho. E só porque a gente questionou ele algumas coisas, o cara sai daqui falando que a gente, marapuca, não sei o que, coisa do tipo, sabe? É foda, velho. Essa galera é foda. Bom, aí deve estar falando provavelmente do engenheiro Léo, aquele lixo, né? Aquele, desculpa a palavra, oligofrênico, né? É um cara de extrema direita também, assim como Adrilles é islamofóbico, é racista, né? Tem problema com o povo árabe daquela região, etc. Né? Então, é isso. Papel de um âncora, por exemplo. Eu não posso ter opinião da minha casa. Mas a direita não vai sempre no podcast de vocês passar vergonha, não? Esse é o objetivo? Pô, velho, eu tô na busca deles virem cá e fazer bonito. Vem cá e faz bonito, eu vou falar, velho. Vem cá e faz bonito, eu vou falar, pô. Eu já falei, a gente começou um podcast em 2021. Sempre foi um podcast que a galera falava que era de extrema direita. Eu sempre trouxe a galera da direita aqui, ó, Três Irmãos, extrema direita. Eu comecei defendendo a parada, aí de repente eu sou convencido de outra coisa e eu não posso mudar de opinião. É isso, né? Essa galera da extrema-direita vai para os podcasts e passam vergonha, se expõem, né? Acham que não tem o outro lado para contrapor eles, para desmentir as fake news deles, e aí eles saem chorando e culpando o podcast, né? Dizendo que é enviesado. É isso que o Rodrigo falou, que o Rodrigão falou. Se vai um cara de direita e ele arrasa nos debates, ele vai elogiar.
ele vai sacanear o comunista, ele vai sacanear o cara de esquerda, mas isso não aconteceu. Todo o pessoal de extrema-direita, essa galera doidinha de bairro, né, que não deveria nem estar indo em debate, perderam os debates. E esse tipo de debate que a gente está falando é o debate do entretenimento, é o debate que alguém sai humilhado, alguém tem que ser humilhado, e alguém perde e o outro tem que ganhar. E isso é torcida, é igual torcida de futebol. Isso aí não politiza ninguém, na verdade, né? Isso aí não convence ninguém com argumentos, no campo das ideias, etc. Eu sou zoeiro, velho. Eu sou zoeiro. Você sempre conhece. Se você vier aqui, meu irmão, se você debater com alguém aqui e perder, eu vou dar uma zoadinha, pô. Claro. Vou dar uma zoadinha, caralho. O que custa aí? Pois é, brother. Pô, se o Brigadeiro vier aqui, o Brigadeiro é o outro cara, o Felipe conhece o Brigadeiro aqui no Brasil. O Brigadeiro não pensa. O problema é que eles perderam muitos debates um atrás do outro, velho. Esse que é o problema. Agora eles estão cagando de medo. Porque eles achavam que era um lugar seguro pra falar qualquer merda e não ser questionado. Mas agora que eles vieram falar merda e eles estão sendo questionados por pessoas muito mais capazes no assunto, eles estão vendo que não é barato. Ou seja, falar bobagem não é de graça. É isso aí. Eles saíram da zona de desconforto deles, né, de conforto, né, para onde eles conseguem manipular os seguidores deles através de mentiras, e agora tem que lidar com a realidade. E aí eles saem chorando. Tem que se arrepender, tem que engolir essas mentiras agora. E o problema é que eles estão ficando sem lugar, né? Porque o detalhe da extrema-direita é sempre assim. Eles são ótimos em câmaras de eco. Na hora que tem que participar da troca de ideias real, com acadêmicos, com pessoas preparadas, eles se cagam de medo, né? Ou perdem, não tem? Não conseguem. Se cagam de medo, perdem e não conseguem. Fica só nessa briga de retórica, linha de retórica, e não consegue se aprofundar no assunto, né? É torta. Essa ideia eu não concordo. E aí os caras estão criticando, estão comentando. E eles não estão dispostos mais a ser criticados, entendeu? Ah, não, fala aí não. Aí é armadilha. Criticou minha ideia, é armadilha. Ah, não tem cara da direita? Bom, tem. Leva pra pessoa. Velho, pode vir quem quiser. Traz quem quiser. Se for bom, a gente vai falar, é bom, velho. Vê o Murilo Rezende agora, Agora, preste atenção no que o Diego Rosarim vai falar. Foi a mesma coisa que o Ian Neves falou há um tempo atrás. E o Ian Neves foi muito atacado por conta disso, por conta dos seguidores do João de Manuel, certo? Olha só o que ele vai falar, prestem atenção. O conceito original de debate, no sentido filosófico, é a perseguição da verdade. Ou seja, o que deveria de acontecer num debate é que duas pessoas trabalham para a construção de uma verdade maior. Ou seja, é realmente uma dialética, no sentido socrático clássico, de procurar uma verdade maior através da conversa, né? Esse seria o intuito do debate. Mas o problema é que redes sociais transformou tudo num espetáculo. Ou seja, tudo tem que ser primeiro entretenimento e depois conhecimento. E o formato do debate, realmente, o que a maioria das pessoas olham dos debates são os cortes, são as lacradinhas. Então ninguém tem tempo de ver o contexto do comentário, o contexto da risada, o contexto da piada. Não. As pessoas vão ficar com a opinião mais superficial, mais banal e mais rápida disponível. Ou seja, com o corte mais eficiente de 15 segundos. Então, cara, não prestem atenção nessas pessoas, porque essas pessoas, elas não vão ver essa explicação inteira. Elas vão ver de novo o corte de 15 segundos. Então, essa explicação que tu tá dando é para as pessoas que assistem os episódios inteiros. Pra galera que é fã dos Três Irmãos, galera do bem, galera que tá aqui disposta a escutar uma opinião contrária, pessoas que entendem uma lacradinha, que sabem que é um podcast, que é informal, que é normal as pessoas interromperem. Ninguém veio aqui dar um monólogo, ninguém ganhou para dar uma palestra. Sabe, a gente tá conversando entre amigos, é normal essa informalidade. É o que aconteceria num churrasco, num bar. Só que existe essa formalidade de que é um podcast. Mas é uma conversa informal. Se vocês querem ver um debate acadêmico, entrem na página de uma universidade, vão ver um debate acadêmico. É chatíssimo, mas avança o conhecimento. Tá? Debate num sentido espetacular não é isso. Debate num sentido espetacular é procurar quem está sendo humilhado. É isso. E escolher que nem se fosse time de futebol, ganhou ou perdeu. Sabe? Essa é a mentalidade do debate nas redes sociais. É isso. Eu sempre falei desses formatos de debate. Aquele do canal Espectro, então, achei um lixo. Aquilo ali é um copia e cola de um formato estadunidense. E aí todos os podcasts começaram a imitar. Teve uma época aí que eles viram que o João de Manuel furou a bolha, eles começaram a imitar para quê? Para gerar visualizações, para gerar likes. E isso gera dinheiro. Toda a galera de podcast, eles querem botar treta, né,
propositadamente, é um método para eles, quanto mais polêmica, treta, briga que rolar, humilhação, mais eles vão ter visibilidade, tá? Então, é isso. E quem é o Adrilles? Por exemplo, eu não ia conseguir debater com o Adrilles, eu acho que não. Porque no minuto que ele ia falar coisas totalitárias contra o meu povo, né? Contra o meu povo, ia falar coisas que eu não posso nem falar aqui, né? Islamofo, né? Palavras de ódio contra árabe. Ele tem preconceito, ele tem, né? Ele fala que todo mundo, vou falar aqui do jeito do Cebolinha, para os algoritmos não pegar. Eles falam que lá todo mundo é telolista, né? Então, se ele chegasse na minha frente, lá, vamos supor que eu vou para um debate desses, e ele chegasse na minha frente, falava, não, pô, aquela galera ali, pô, vai Netanyahu, vai para cima, isso aí é todo mundo telolista. Irmão, eu não ia pensar, ia passar um filme na minha cabeça, eu ia partir para cima dele. Imagina, aí você ia falar, pô, você ia perder a razão, claro. Agora, é porque vocês não estão no meu lugar. Vocês não perderam família. Vocês não têm família. Vocês não têm gente que foi, né, brutalmente... Enfim, eu não posso repetir aqui. Vocês estão entendendo, né, o que está acontecendo agora lá no Oriente e todas essas décadas de genocídios, etc., né, contra um povo. Né? Então, cara, é porque não são vocês que estão nesse lugar. Não são vocês que sofreram com esse tipo de coisa, não são vocês que têm parentes vitimizados por esse tipo de coisa, que eu não posso nem falar aqui. Então iria sim subir, eu não tenho sangue de barata, eu já tenho ojeriza a essa turma da extrema-direita, e o Adrilles é um cara de extremíssima direita, daquele nível republicanos, do Partido Republicano do estadunidense, né? Bem racistoide, bem nazistoide, etc. E, cara, ele ia falar tanta mentira, tanta besteira do meu lado, e que se eu me sentisse ofendido, né, ou ameaçado, eu iria partir para cima dele. Não ia ter outra coisa, certo? É um direito meu, é legítima defesa minha. O que o engenheiro Léo, né, porra, se não fosse esses caras debatendo com esses doidinhos de bairros, eu não ia estar conhecendo quem é engenheiro Léo, eu não ia saber quem é engenheiro Léo. Né? Engenheiro Léo é um dos caras que propagam a mesma coisa do Adrilles. É um cara que não sabe, é um doidinho de bairro que não sabe de nada, nunca estudou nada e fica repetindo bobrinha, jargão, etc., da extrema-direita. Né? Falam fake news, faz uma porrada de coisa, né? Não tem vericidade no que ele fala, né? É tudo preconceito, sabe? Fala muito absurdo, muita coisa, né? Então esse discurso que o engenheiro Léo e o Adrilles fazem, matam o meu povo. Esse discurso que eles fazem acaba refletindo, né, tendo um comportamento brutal contra o meu povo, né? Seja em todos os sentidos, seja em todos os tipos de preconceito que você possa imaginar. Agora, a única coisa que eu tenho contra essa galera da esquerda de estar debatendo com essa galera da direita é debater por debater, é fama por fama. É debater com qualquer um. Vamos debater, vamos fazer isso. Aí pega qualquer um de doidinho de bairro. Não, cara. Eu sou absolutamente contra isso. Tem que selecionar, tem que botar os caras, né, sinistro, pegar aquela galera ali que está na política institucional, todos aqueles extremistas e partir para cima, MBL, etc. Né? Essa galera que faz um barulho enorme. E não esse doidinho de bairro universitário que a gente nunca ouviu falar na vida. Eu nunca ouvi falar de Loconte. Eu descobri Loconte graças ao Jones. Eu nunca ouvi falar de engenheiro Léo. Eu nunca ouvi falar de Caporeso.
Surgiu dos esgotos essa galera. E se eu não tivesse ouvido falar, se a galera não existisse, não ia fazer falta nenhuma. A extrema-direita está aí, está do outro lado. O grosso da extrema-direita não está no Wilker Leão. O grosso da extrema-direita não está nesse engenheiro Léo. Não está no Adrilles. Né? Adrilles até vai, né? Porque ele é político, vereador, foi da Jovem Pan. Né? Mas, cara, não dá, bicho. Aí tem outros tantos aí, Caporeso, Miorim, sabe? Miorim, cara. Aí você fica nesse debate com pessoas intelectualizadas, né, que não precisam nem ser intelectuais, mas estudaram, contra pessoas que repetem coisas de WhatsApp, entende? Que não sabem de porcaria nenhuma, de assunto nenhum. E acham que são filósofos, que acham que são tudólogos, né, que são pseudo-intelectuais e não sabem de coisa nenhuma, sabe? Foi muito frustrante para mim ver o Breno Altman debatendo com o Miorim, sabe? Um cara que você leva a sério debatendo com um moleque que você nunca viu na vida, que saiu dos esgotos para vir falar merda, sem comprovação científica, sem nada, sabe? Não dá. Não dá para você apoiar isso. Ah, Breno Altman ganhou, Breno Altman humilhou o Miorim. Tá, e daí, cara? E daí? Que importância isso tem? Quando você debate com pessoas que são desconhecidas, você está dando visibilidade para elas. Fato, eu estou falando desde o Jones Manuel até qualquer um. Se você faz isso, você, né? Breno Altman, o Breno Altman, ele, cara, adjetivou lá o Bilinski, né? Fez cara de ódio, adjetivou, falou que o cara é mentiroso, que é desonesto. Aí com aquele cara lá, Rabino Ventura, o Breno Altman foi, não, mas, somos amigos, não, mas somos risadinha e tal, não teve adjetivo, não teve nada, sabe? É isso. Você acaba dando uma força maior para esse tipo de gente que não merece holofote, sabe? Isso aí tem que ficar nos esgotos. Isso aí não merece sair dos esgotos para ficar propagando, certo? Quer combater as ideias? Combata de outra forma. Ou pegue gente mais hardcore, podemos dizer assim, mais pesado, né? Gente com mais estrutura, né? Enfim. Então, eu sou absolutamente contra esse negócio de debater por debater, qualquer um. Pode vir e tal. Eu sei que todo mundo faz isso para ganhar hype, para aumentar os inscritos. Eu não conhecia Charles Barkley, né, que é um nome de jogador de profissional de basquete. Eu não conhecia. Eu não conhecia Laconte. Passei a conhecer o Crepe, né, por conta de outras pessoas. Enfim, eu não conhecia ninguém dessa galera. Bom, e aí vem o Adrilles, né, na cabeça doente dele, os podcasts eles têm que ser todos de extrema direita. Se for um podcast que traz progressistas para debater com direitistas, aí ele fala que é enviesado, que é uma armadilha, que é uma arapuca, né? É covarde, isso é covardia pura. As pessoas compartilham os cortes do podcast Três Irmãos e os caras vão lá e publicam. Eles dão uma zoadinha sim, como todo podcast faz isso, a maioria, né? E a maioria desses podcasts são todos de extrema direita e o Adrilles nunca reclamou, certo? O Adrilles nunca reclamou. Agora, quando sai da zona de conforto do cara, quando ele lida com a realidade, quando ele pega a gente mais preparada que ele, que desmente as fake news dele, que ele não se sente confortável, né, para manipular, iludir o público dele, né, aí ele chora. Aí é isso que vocês estão vendo. Ele vai lá e culpa o podcast Três Irmãos. É um mau caráter, né? É isso. E aí quando você vai ver, você lida com essa notícia aqui, ó. Ex-BBB bolsonarista Adrilles Jorge é investigado por rachadinha na Câmara de São Paulo. Tá aí. Agora está sendo investigado. Funcionários do gabinete
do vereador Adrilles estão denunciando ele. Vão ler essa matéria, vocês vão ver. Estão denunciando, falaram que o Adrilles ofereceu lá um dinheiro, uma porcentagem, e isso é rachadinha, para que eles possam devolver o dinheiro, etc. E o cara começa enfim, a lucrar com isso. Então é esse tipo de gente aí que vocês vão lá debater, né? E lembrando que o Adrilles, eu já repeti isso aqui nesse vídeo, ele é um extremista. Ele é um cara totalmente preconceituoso, né? Tudo de ruim que a extrema-direita tem, ele é. Né? Até para ter falas golpistas na Jovem Pan, ele teve. Até para isso. Até para ser anti-ciência e anti-vacina, medidas restritivas da pandemia, ele foi contra. Então esse cara é uma mistura de, assim, não posso nem falar, mas é isso. Ele é o puro suco da extrema-direita e ele é o que você está imaginando mesmo. Ele é isso mesmo. Tanto que lá num programa lá da Jovem Pan, ele fez aquele gesto lá que ele não deveria fazer, né? E é um desonesto, é isso. Ele também tem um histórico, só vocês verem notícias antigas, né, de stalkear mulheres, né? Algumas mulheres denunciaram ele. Enfim, esse cara é tudo de ruim, né? Enfim, eu sou Scud, obrigado por assistir. Quem puder curtir o meu trabalho, não esqueçam do like, se inscrevam no canal, essa inscrição é muito importante. Eu vou falar sobre a punição dessa plataforma ao meu canal. Meu canal sofreu uma punição muito séria e eu não consegui recuperar o meu canal até hoje. Já passaram 2 meses e provavelmente vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Isso se chama censura e provavelmente eu vou entrar na justiça contra essa plataforma, tá? Pelo que eles estão fazendo comigo. Então é isso. Obrigado por assistir. Quem apoiar o canal, quem puder apoiar o canal pelo Pix, eu vou deixar na descrição. Tamo junto na luta. Valeu, falou.